E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje a gente vai se aventurar num livro que, olha, deu o que falar. Mais esperto que o diabo, do Napoleon Hill. Esse livro ficou meio que escondido por um tempão, né? Mas ele traz cada ideia sobre sucesso e fracasso, até conversa com Capita rola. É isso aí. A gente vai desvendar essas confissões do Tinhoso. Mas antes, vamos entender como essa obra surgiu, né? A história começa com Napoleon Hill encontrando o Andrew Carnegie, um magnata que, inspirou a desvendar o segredo do sucesso. Daí ele foi lá e entrevistou milhares de pessoas. Nossa, que trabalho. E entre essas pessoas tinha uns 500 figurões de várias áreas, né? É, gente que tava mandando bem pra caramba. Caramba. E essa busca toda, imagino que não deve ter sido fácil, né? Dizem que o Hill até passou por uma crise existencial. Pois é. No meio dessa turbulência toda, ele descobriu o que chamou de outro eu, uma força interior, sabe? Que serviu como guia, tipo um anjo da guarda. E essa força o impulsionou a terminar a sua filosofia de sucesso. Maneiro. E como ele estruturou o livro? Como ele conseguiu conversar com o diabo? O esquema do livro é bem diferente. Imagina, o Hill fez uma viagem interior profunda e se conectou com a figura do diabo. E sabe o que ele fez? Arrancou dele as estratégias que ele usa pra controlar a gente. Que loucura. Tipo, ele hackeou a mente do mal pra descobrir os truques, né? E qual é a principal arma que o capeta usa pra dominar as pessoas? O medo. Segundo o próprio. Ele semeia o medo da pobreza, da crítica, da doença, da solidão, da velhice, da morte, sabe? E com isso ele trava a gente, impede de sonhar alto. Faz sentido, né? O medo é um baita obstáculo. E o diabo sabe usar isso direitinho. E não para por aí, ele confessou que a maioria da galera vive no modo zumbi, sem propósito tipo barco à deriva. Ele chamou isso de alienação e disse que controla 98% das pessoas por causa disso. Exatamente. E é aí que entra a sacada do livro. Para combater essa influência do mal, o Hill apresenta 7 princípios. E adivinha qual é o mais importante? Qual? Tem um objetivo de vida definido. O próprio capeta confessou que isso meio que anula ele. Olha só, o próprio diabo entregando ouro. E quais são os outros princípios que o Hill desvenda? Bom, além de ter um objetivo claro, o Hill fala da importância de ter um mastermind. Ou seja, ter amigos, mentores, gente que te apoia. Ter uma galera do bem por perto faz toda a diferença. Tem mais. Aprender com os tombos da vida. Enxergar a dificuldade como oportunidade de evoluir, levantar a cabeça e seguir em frente. Resiliência, fundamental, né? E o quarto princípio, qual é? Autodisciplina. Ter rédeas curtas nos pensamentos, emoções e ações. E o diabo até alertou, cuidado com a tecnologia, ela distrai e ele pode usar isso contra você. Verdade. É como se ele dissesse, sai do celular, senão você vai pro lado negro da força. E o quinto? Fé. Acreditar em si mesmo, nos seus sonhos, na sua capacidade de realizar. É ter a certeza de que você consegue, mesmo quando tudo parecer impossível. A fé é o combustível para seguir em frente, né? E os 2 últimos? Ficar ligado no ambiente que te cerca, as pessoas com quem você anda, tudo isso mexe com você, com seus pensamentos e atitudes. Manter contato com gente positiva e ambientes inspiradores é fundamental. E para finalizar, Entender o poder dos hábitos, o Hill chama de força do hábito cósmico. Cada hábito é um tijolinho na construção do seu destino. Essa lei do ritmo do hábito pode ser uma grande aliada. E aí, qual é a mensagem principal do livro? O diabo se aproveita das nossas fraquezas, principalmente do medo e da falta de propósito. Mas se a gente tiver autoconhecimento e aplicar esses 7 princípios, podemos seguir nosso próprio caminho. E o que te impressionou nesse papo com o Tinhoso? A ênfase na autodisciplina e em ter um objetivo de vida claro. É como se o capeta estivesse dando a dica. Se liga, galera. Tomem as rédeas da sua mente. Verdade. E pra você, É. o que mais te marcou? A forma como ele usa a alienação, a falta de propósito para controlar as pessoas. Ele age na surdina, fazendo a gente achar que nossos medos e inseguranças são nossos. Credo. Mas, pelo menos o livro dá as ferramentas para combater isso, né? Com 7 princípios, a gente manda o medo e a alienação para o espaço. É isso aí. Ler mais esperto que o diabo faz a gente abrir os olhos. E essa consciência é o primeiro passo para se libertar. E você aí do outro lado, o que mais impactou? O que você vai fazer diferente para ser mais esperto que o diabo? Fique ligado que a gente volta já para continuar essa conversa. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho mais esperto que o diabo. É isso aí. Lembra que na primeira parte a gente desvendou a origem do livro e os 7 princípios para se livrar da influência do Tinhoso. Pois é. Mas o Papo com o Capeta ainda tem muita lenha para queimar. Ele abriu o jogo e revelou uns métodos de manipulação que, eu vou te falar, são de arrepiar. Verdade. Ele até confessou que usa o medo, a alienação e até tipo líderes religiosos e o sistema educacional para controlar a mente das pessoas, né? Falando em manipulação, ele diz que se aproveita da nossa preguiça mental.
sabe? Da falta de pensamento crítico para nos manter na coleira. A gente aceita tudo sem questionar e ele adora isso. Pilodeira. Mas sabe o que me deixou de queixo caído? Que ele falou sobre o medo da crítica. É mesmo? Ele confessou que essa é a arma secreta dele para nos parar. É o medo da crítica que impede a gente de ir atrás dos nossos sonhos, de sermos nós mesmos. Faz sentido. É como se esse medo virasse uma prisão mental, né? A gente fica travado, com medo do que os outros vão pensar. Exato. E o pior é que esse medo tá tão presente na nossa cultura que às vezes a gente nem percebe que ele tá ali controlando a gente. Pois é, mas o livro dá a dica para escapar dessa, né? Da qual? Segundo o Capeta, a autodisciplina é o antídoto para o medo da crítica. Quando a gente se torna disciplinado, a mente fica mais forte, a gente se sente mais confiante. A autodisciplina é tipo um escudo, né? Isso. Protege a gente das flechas do medo e da insegurança. E sabe o que mais ele revelou? Que a autodisciplina se conquista com a prática. Verdade? É como um músculo que precisa ser exercitado todo dia. E ele ainda deu umas dicas de como turbinar essa autodisciplina, né? Ele falou pra gente ter metas claras, controlar os pensamentos e as emoções e agir com foco nos objetivos. Tipo, quer ser mais esperto que o diabo, tem que ter disciplina, foco e determinação. E por falar em determinação, ele também confessou que a maioria das pessoas fracassa por falta de persistência. Ele disse que a galera desiste fácil, sabe? Logo nos primeiros obstáculos. Sem eu perceber que o sucesso pode estar logo ali, né? Pois é. E ele ainda jogou a real. A dificuldade, o erro pode ser um baita professor. É nos desafios que a gente aprende e cresce. Tipo, a vida te dá um limão, faz uma limonada. E nesse caso, a limonada é o aprendizado, né? Exato. Mas o que me deixou de boca aberta foi a revelação sobre a importância do ambiente, você sabia? Sério. Ele confessou que o ambiente influencia a gente pra caramba, moldando nossos pensamentos, crenças e comportamentos. Nossa. Ele falou mais alguma coisa sobre isso? Falou. Ele mandou a gente tomar cuidado com as más companhias. Elas podem te contaminar com pensamentos negativos, tipo, se você anda com gente que só reclama, você acaba entrando na mesma vibe. Tema do Ayal. Quer ter sucesso? Se cerca de gente que te inspira. E ele ainda deu dicas de como criar um ambiente positivo, né? Sim. Ele falou pra gente buscar conhecimento, cultivar bons hábitos e se conectar com a natureza. Cuidar do corpo, da mente e da alma. Isso. E sabe o que mais ele mencionou? A harmonia. Harmonia. O que ele disse sobre isso? Ele disse que a harmonia é tipo um princípio básico da natureza. Tudo busca o equilíbrio. E essa lei da harmonia vale para os nossos relacionamentos também. É interessante. Segundo ele, para ter relacionamentos saudáveis, a gente precisa cultivar a harmonia, sabe? E como a gente faz isso? Ele falou pra gente ser mais compreensivos, pacientes e tolerantes com as pessoas. Se colocar no lugar do outro, ter empatia. Boa comunicação, saber ouvir, respeitar as diferenças, né? É isso aí. Mas sabe qual foi a última bomba que ele soltou? Qual? Ele falou da cautela. Cautela. Conta mais sobre isso. Ele confessou que a falta de cautela é um dos principais motivos de fracasso. A galera age por impulso, sem pensar e se ferra. Ele deu um puxão de orelha na galera que age sem pensar, né? E qual foi o conselho dele? Ele falou pra gente ser mais prudentes, planejar com cuidado, evitar agir no calor do momento. Pense antes de agir, né? Exatamente. Mas e você aí? O que achou dessas revelações do Capeta? Qual te impactou mais? E aí, pessoal? Chegamos na reta final do nosso mergulho em Mais Esperto que o Diabo. A gente já desvendou tanta coisa, né? A origem do livro, os 7 princípios para ter uma vida mais massa e aquelas confissões arrepiantes do Capeta, os truques dele para controlar a gente. É verdade. Abrimos a caixa preta da manipulação, falamos de medo, crítica, persistência, até a influência do ambiente. Mas tem um conceito que o Hill destaca o tempo todo, sabe? Que é fundamental para entender como o Capeta age. Qual? Alienação. Alienação. Me explica melhor isso. Olha, segundo o Capeta, alienação é tipo viver no mundo da lua, sabe? Sem saber para onde tá indo. É não ter um objetivo claro, viver no automático, sem questionar nada. Tá no estado de sonambulismo, né? Deixar a vida levar. É isso. E o pior, ele confessou que a alienação é a ferramenta número 1 dele. Eita. Ele disse que a maioria das pessoas tá alienada vivendo sem saber o que é a vida. E essa falta de rumo abre as portas para ele. E aí ele se aproveita disso pra quê? Para nos prender num ciclo de mediocridade, sabe? De conformismo, de frustração. Ele quer que a gente acredite que a felicidade é uma miragem, que não podemos mudar nada. Que a gente é vítima das circunstâncias, né? Exato, é como se ele fosse um vendedor de ilusões. Ele nos enche de informações superficiais, entretenimento vazio, só pra gente não focar no que realmente importa. Qualquer a parada. Encontrar nosso propósito de vida. Faz sentido. E ele usa até, tipo, a escola, a religião, essas instituições,
para nos manter alinhados, né? Pois é, ele distorce os ensinamentos, semeia a dúvida, o medo, a culpa, tudo pra gente não pensar por conta própria. A gente não questiona as regras, né? Exatamente. É como se ele quisesse um rebanho de ovelhas obedientes, que seguem cegamente o pastor. Credo, que sinistra. Mas e aí? O livro dá algum caminho para combater isso? Claro. Os 7 princípios que o Hill descreve são antídoto para a alienação. Definir um propósito de vida, ter autodisciplina, cultivar a fé, a persistência, se cercar de gente positiva, buscar conhecimento, agir com cautela. É tipo construindo uma fortaleza, né? Isso. A gente assume o controle do nosso destino. É tipo acordar de um sono profundo, abrir os olhos para a realidade e seguir o caminho que a gente escolheu. E aí o que acontece? A gente não só fica mais esperto que o diabo, como também libera um potencial gigante. É como se a gente abrisse as portas para um mundo novo, cheio de possibilidades. E essa jornada começa com um passo simples, né? É. A decisão de não ser mais um alienado. Essa decisão é só nossa. Ninguém pode nos alienar se a gente não deixar. Cabe cada um de nós escolher, né? Viver no automático ou assumir o controle da nossa vida. E aí? Qual é a sua escolha? Se prepare para usar os 7 princípios a seu favor e trilhar o caminho da autodeterminação. Nunca se esqueça, você é mais esperto que o diabo. E aí, curtir a nossa missão em Mais Esperto que o Diabo. Um livro que faz a gente pensar, questionar e agir. Esperamos que tenham gostado dessa viagem. Fiquem ligados que a gente volta em breve com mais mergulhos profundos em livros que nos inspiram a crescer e viver uma vida mais massa. Até a próxima.